Copyright, todos os direitos reservados. De maneira alguma é legalmente aceito reproduzir, duplicar ou transmitir qualquer parte deste documento em meios eletrônicos ou impressos. A gravação desta liberdade é dispensada e qualquer processamento deste documento não é permitido, a menos que haja permissão por escrito do editor. Todos os direitos reservados. As informações fornecidas neste documento são declaradas verdadeiras e consistentes, na medida em que qualquer responsabilidade, em termos de desatenção ou de outra forma, por qualquer uso ou abuso de quaisquer políticas, processos ou instruções contidas é de responsabilidade exclusiva e solitária do leitor. Sob nenhuma circunstância qualquer responsabilidade legal ou culpa será imposta ao editor por qualquer processo, dano ou perda monetária devido às informações aqui contidas, diretas ou espontâneas. Os respectivos autores são proprietários de todos os direitos autorais não detidos pela editora. Aviso legal: este livro é protegido por direitos autorais, e é apenas para uso pessoal. Você não pode alterar, distribuir, vender, usar, citar ou parafrasear qualquer parte ou conteúdo deste livro sem o consentimento do autor ou proprietário dos direitos autorais. Ações legais serão tomadas se isso for violado. Aviso de isenção de responsabilidade. Por favor, perceba que as informações contidas neste livro são apenas para fins educacionais e de entretenimento. Todo esforço foi feito para fornecer informações precisas, atualizadas, acompanhadas e completas. Nenhuma garantia de qualquer tipo é expressa ou implícita. Os leitores aceitam que o autor não está fornecendo prestação de aconselhamento jurídico, financeiro, médico ou profissional. Ao ler este documento, o leitor concorda que sob nenhuma circunstância somos responsáveis por quaisquer perdas, diretas ou indiretas, que ocorram como resultado do uso de informações contidas neste documento, incluindo, mas não limitado a, erros, omissões ou imprecisões. Introdução. Yoga é algo diferente para a maioria das pessoas. É bastante divertido e os profissionais têm expectativas diferentes quando começam. Isso está ok, se o seu objetivo é alcançar a iluminação, um corpo mais tonificado e musculoso ou alívio de doenças. Existe uma forma de yoga para você e este e-book servirá de guia. A filosofia do yoga existe por volta de 5.000 anos. É um poder de satisfação inegável. Yoga não é apenas um exercício, é uma filosofia, um modo de pensar e não uma religião. Na antiga Índia, a palavra yoga significa união e refere-se à união de todo ser, mente, corpo e espírito. Esta união é conseguida através de poses físicas, frequentemente chamadas de asanas, embora o asana seja apenas um dos muitos tipos de yoga. Essas poses são destinadas a aumentar a consciência da mente e do corpo, o que faz da yoga um corolário natural da meditação. Os pesquisadores ainda estão descobrindo os muitos benefícios do yoga. Embora possa aumentar a espiritualidade, também tem a capacidade de curar muitas doenças e enfermidades, especialmente o estresse, distúrbios do sistema imunológico e problemas cardíacos. Também proporciona maior flexibilidade, o que pode reverter o processo de envelhecimento. As práticas de yoga mais vigorosas são consideradas exercícios cardiovasculares e, junto com uma dieta adequada, você será capaz de perder peso. Os tipos mais suaves de yoga não têm benefícios cardiovasculares. Por isso, lembre-se de fazer exercícios adicionais. Por que as pessoas estão se interessando em yoga? O motivo mais comum é melhorar a flexibilidade e a saúde física. Além dos benefícios físicos, o yoga também aumenta o poder mental e abre caminho para a iluminação espiritual. Para a maioria, é o despertar espiritual que transforma o yoga em uma parte importante de suas vidas. Este é um desenvolvimento gradual e maravilhoso, é uma oportunidade de crescimento pessoal. A essência da yoga é sempre se tornar uma versão melhor de si mesmo. Capítulo 1: A ciência da yoga e seus benefícios à saúde. As pessoas praticam yoga há milhares de anos. Embora o objetivo original fosse elevar a um nível espiritual maior, ficou claro que o yoga beneficia a pessoa como um todo. Pesquisas científicas modernas apreciaram os tremendos benefícios à saúde geral de um estilo de vida de yoga. Sim, o yoga melhorou o corpo, mas pesquisas científicas surpreendentes provaram que ele também altera o cérebro. Trata-se de se tornar uma versão melhor de si mesmo e entrar em contato com o verdadeiro e autêntico você, à medida que o cérebro se torna mais organizado. Isso nos mantém focados no presente. Enquanto o yoga começa no tatame, ele se estende a todo dia, à medida que maior compaixão e consciência se tornam parte de nossa vida. O yoga não fornece riquezas incalculáveis, embora os benefícios físicos sejam notáveis. O mundo já está cheio de abundância, muitas das quais ignoramos.
A verdadeira beleza do yoga é que ele nos leva ao presente, conectando-nos à abundância que está ao nosso alcance. Uma vida melhor e mais realizada está ao nosso alcance quando deixamos tudo de lado e simplesmente aceitamos o que temos. Cada pose de yoga, que geralmente envolve alongamentos, tem seu próprio objetivo e benefício. O prática toma consciência da tensão e aprende a liberá-la. Poses de yoga são muito específicas e perfeição vem com a prática, mas não é o objetivo final. O yoga envolve muito alongamento e, o mais importante, cria equilíbrio ao aumentar a flexibilidade e a força. Qualquer que seja o tipo de yoga que você pratica, seu corpo e mente simplesmente melhoram. O yoga é extremamente diversificado e individual, o que torna importante trabalhar em seu próprio nível de conforto. Não use uma pessoa ao seu lado na sala de aula como guia ou mesmo como professor. Trabalhe as poses da melhor maneira para você. Este não é um concurso de velocidade e você não tem nada a provar. Yoga é um compromisso vitalício, não uma competição. Mesmo se você não está acostumado a se controlado, você pode praticar yoga. Você pode não ser tão flexível quanto a pessoa ao lado, mas chegará lá. Yoga é sempre um trabalho em andamento e nunca uma competição. Embora seja uma prática física, a yoga inevitavelmente tocará em seu lado espiritual, unifica mente e corpo para se tornar um. Pesquisas realizadas ao longo do século XX encontraram uma comunhão de benefícios físicos para praticar yoga. Alívio do estresse. Nossas vidas estão cheias de estressores diários e sabemos que o estresse pode causar danos enormes ao corpo e à mente. O chefe quer conversar, sua esposa está chateada, a hipoteca está atrasada e as crianças querem brincar. Apenas outro dia típico. Manter as posturas de yoga, alongar os músculos, concentrar-se no presente e respirar profundamente ajuda a alcançar um estado de maior relaxamento e harmonia. Somos capazes de escolher conscientemente nossa resposta ao estresse em vez de ficar à sua mercê. Permanecer calmo em circunstâncias difíceis é uma escolha, e o yoga pode fornecer as ferramentas. Yoga e o alívio da dor. Estudos provaram que a prática de yoga pode proporcionar um tremendo alívio para pessoas que sofrem de esclerose múltipla, artrite e outras condições crônicas. Discutiremos seu efeito surpreendente sobre o sistema autoimune e o sistema cardiovascular em outros capítulos. Yoga e exercícios. A yoga combina exercícios físicos com musculares. Um exercício mais lento e mais profundo pode aliviar o estresse. Yoga e flexibilidade. Yoga envolve muito o alongamento, o que fortalece os músculos. A yoga afeta todo o corpo, flexibilidade e elasticidade da cabeça aos pés. Também solta os músculos tensos e nos ajuda a ficar mais relaxados. Yoga e manutenção de peso. Yoga não queima tantas calorias como algumas outras rotinas de exercício. No entanto, aumenta a consciência corporal. As pessoas que praticam yoga tornam-se mais conscientes do que comem e fazem efeito que essa comida tem sobre sua saúde. Isso geralmente leva a hábitos alimentares melhores e mais saudáveis e uma perda natural do peso indesejado. Yoga e circulação. Se o seu sangue não está fornecendo oxigênio tranquilo para seu corpo e cérebro, sua saúde vai sofrer. Você precisa de circulação adequada para o cérebro funcionar, produzir energia e crescimento de células. A circulação lenta pode causar danos aos nervos e tecidos, coágulos sanguíneos, dores de cabeça, entre outros problemas. O alongamento completo na maioria das poses de yoga melhorou a circulação. A postura do camelo descrita neste livro é uma excelente maneira de melhorar a circulação. Yoga e saúde cardíaca. Para pacientes com cirurgia cardíaca, depressão e ansiedade podem ser um resultado natural. A yoga pode ser útil na gestão deste tipo de estresse pós-operatório. Também pode reduzir a pressão arterial, servindo como uma medida para manter o coração saudável. Os benefícios específicos do coração serão discutidos em um capítulo separado. Não há pressão, faça no seu tempo. Esses benefícios levarão tempo para serem alcançados. Yoga não é um programa milagroso de 2 semanas. Então, ao começar suas sessões de yoga, reserve tempo suficiente para que os resultados se manifestem. Você deve ver uma enorme diferença em aproximadamente 2 meses. Seja qual for a sua razão para praticar yoga, você deve notar uma melhora em todos os aspectos do seu ser. Capítulo 2 – História do Yoga. Yoga se tornou bastante popular nos dias de hoje, como praticantes com suas calças de yoga e tatame na cabeça em direção aos estúdios de yoga populares para participar de sua sessão semanalmente. Muitos desses yogis da moda provavelmente desconhecem a longa história do yoga que remonta aos tempos antigos da Índia e de suas raízes espirituais. A maior parte do que pensa como yoga remonta a 150 anos.
Enquanto as pessoas hoje praticam yoga para sua saúde, suas raízes estão entrelaçadas em um rico espiritualismo que leva uma vida inteira para se dominar. Para os antigos yogis, o yoga era um modo de vida. A menção da yoga apareceu pela primeira vez por volta de 1500 AC na literatura hindu. Nos primeiros escritos, no sânscrito tradicional, o termo yoga, que significa jugo, frequentemente se refere a um guerreiro que está morrendo, subindo ao céu e alcançando um poder superior. O conceito original de yoga era claramente elevar aqueles que o mereciam a um nível mais alto, para conectar o indivíduo ao universo como um todo. Para os antigos budistas, a yoga não era nem mesmo uma disciplina específica. Ela nasceu do desejo de atingir objetivos espirituais e controlar tanto a mente quanto o corpo para alcançar isso. Esses líderes espirituais reconhecem que o homem é falso, mas sempre capazes de melhorar o pensamento disfuncional. Eles reconhecem o poder da mente para trazer a paz interior e aliviar o sofrimento, ampliando a consciência individual e tornando-se aberto a novas ideias. Eles já entenderam o básico da conexão mente-corpo. Yoga, incluindo meditação, era e ainda é uma busca de conhecimento. Os praticantes antigos pensavam, corretamente, que o conhecimento levaria a um nível mais elevado de consciência e existência. Escritos antigos descrevem vários níveis do ser, com conhecimento crescente levando o praticante para o nível seguinte mais alto. Foi visto como um processo que, para muitos, abrangia uma vida inteira de aprendizado. Yoga, a parte física da iluminação, era preparar o caminho para a meditação, que era de natureza espiritual. O lado físico do yoga começou a surgir por volta de 500 DC. No terceiro século, a yoga era uma prática budista aceita que envolvia uma busca espiritual através da meditação. Este é o período clássico, onde os escritos Vyasa introduzem os importantíssimos sutras do yoga, que listam o yoga como pré-condição para uma existência mais elevada. Por vários séculos, a prática da yoga tornou-se uma prática aceita para atingir valores pessoais importantes, embora ainda esteja longe do conjunto de poses de hoje. Mais meditativo, pretendia ajudar a transcender o sofrimento humano e elevar-se acima dele. Ele também foi usado para ampliar e aumentar a consciência como um caminho para a iluminação pessoal. A yoga era vista como um meio de superar o destino e recuperar o controle do eu. O começo do treinamento e controle da mente está claramente emergindo. Até o século XV, enquanto o Ocidente estava em constante conflito e guerra, o budismo oriental se concentrava na paz de espírito. A diferença entre uma mentalidade ocidental e oriental está se tornando mais perceptível. Por esta altura, a ênfase da yoga muda de transcender a dor para alcançar um plano superior de existência, para o próprio homem se tornar uma específica. No século VIII, o Hatha Yoga, uma mistura de poses e meditação, entrou em prática. É o começo da yoga moderna como conhecemos hoje. Yoga moderna. O yoga, uma antiga busca espiritual do budismo, não chegou ao Ocidente até o século XIX. Isso coincidiu com o interesse na cultura indiana como um todo devido ao crescente comércio de especiarias. A cultura ocidental ficou intrigada com os escritos de Swami Vivekananda, um monge que confessou para a Europa e perdeu a inteligencia nos escritos espirituais budistas, especialmente os Yoga Sutras do século IV. Que envolvem limpar a mente de pensamentos indesejados e aprender a se concentrar em uma coisa. O yoga, como conhecemos hoje, tornou-se popular na década de 1940, quando jovens americanos passaram a fazer aulas de yoga. Na década de 1980, os benefícios conhecidos da yoga para a saúde aumentaram sua popularidade, embora a prática fosse vista como mais física do que espiritual pela maioria dos praticantes. No século XXI, os devotos da yoga nos Estados Unidos aumentaram de 4 milhões para 20 milhões em 2011. Esse aumento na popularidade se deve principalmente ao aumento dos estudos científicos dos benefícios da yoga, especialmente para o alívio do estresse. Seja espiritual ou não, as pessoas querem aumentar sua saúde. Muitas pessoas, no entanto, ainda buscam desfrutar mental e física. Yoga oferece ambos. Embora dominar os aspectos físicos da yoga seja importante, é igualmente crucial não perder de vista os benefícios espirituais. Yoga é mais do que postar selfies no Instagram. Milhares de anos atrás, a yoga era uma preparação para a meditação. Para a iluminação espiritual, pretendia se preparar e relaxar o corpo para a prática meditativa. É importante não perder de vista isso. Para alcançar o seu lado espiritual, tenha em mente as 7 leis espirituais da yoga. Você tem potencial ilimitado. O propósito da yoga é atingir um nível mais elevado de consciência. O universo está cheio de abundância. Para receber, aprenda a dar.
Entenda a lei universal de causa e efeito conhecido como karma. Suas ações, tanto positivas quanto negativas, retornarão para você com a mesma intensidade. Não resista às forças da vida. Seus desejos se manifestam quando você menos resiste. Seja claro sobre quais são seus desejos e intenções. Pare de resistir e mantenha-se aberto a todas as oportunidades que podem surgir em seu caminho. Descubra qual é o seu verdadeiro propósito em vida. A meditação, que será mantida no capítulo final deste livro, ajudará você a alcançar as leis espirituais da Yoga. Capítulo 3: Emoções e a conexão mente-corpo. O propósito do Yoga sempre foi conectar a mente ao corpo. É isso que os budistas tinham em mente há milhares de anos. Mesmo assim, ficou claro que quando a mente e o corpo funcionam como um só, o eu me torno mais saudável, mais consciente e capaz de funcionar em um nível superior. Mas como exatamente a mente e o corpo estão conectados? As pessoas que estão conscientes de seus pensamentos e sentimentos são mais capazes de lidar com o estresse e as adversidades da vida. Eles formam relacionamentos melhores e mais saudáveis. Em última análise, eles acreditam em sua capacidade de ter sucesso. Todos nós enfrentamos contratempos. É como lidamos com eles que fazem a diferença. O bem-estar emocional, no entanto, a guarda é constante. Eventos inesperados podem levar a depressão, ansiedade, estresse e confusão. Perder um emprego, lesões físicas, a morte ou lesão de alguém que amava ou o fim de um relacionamento podem causar transtornos emocionais. Até mesmo bons eventos como um novo lar, casamento ou novo emprego podem causar ansiedade quando enfrentamos o desconhecido. Quando nossa mente experimenta turbulência, o corpo responde imediatamente. Como se você precisasse de um transportador, o corpo está lá para lhe dizer que nem tudo está bem. O corpo faz isso de várias maneiras, como desenvolvimento de pressão alta, uma dor, insônia, etc. Esses sintomas são todas manifestações físicas de uma mente ansiosa. Quer percebermos ou não, a mente e o corpo trabalham em equipe. Então, onde a yoga entra em ação? À medida que o yoga aumenta nossa consciência, nos tornamos mais conscientes das emoções. Isso nos permite expressá-las e reconhecê-las, em vez de mantê-las enterradas e permitir que elas apodreçam. Expressar emoções negativas nos permite lidar com elas e colocá-las atrás de nós. Quando lidamos efetivamente com a negatividade, somos capazes de reconhecer os aspectos mais positivos de nossas vidas. Às vezes, podemos nos tornar tão sobrecarregados que não vemos mais nada bom ou positivo, mesmo que esteja ao nosso redor. A yoga fornece esse equilíbrio adequado. Sim, o trabalho pode ser estressante, mas vemos que há mais nas nossas vidas do que isso. Esta é uma perspectiva saudável que aumenta a qualidade geral da nossa vida quando precisamos dela. Uma conexão saudável mente-corpo nos proporciona a capacidade de lidar com a adversidade à medida que nos tornamos mais resilientes. A resiliência é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Isso nos impede de ser vítima das circunstâncias e nos dá maior controle sobre nossas vidas. Podemos fortalecer nossa resiliência através do entretenimento e desenvolver uma visão mais calma. Tanto a yoga quanto a meditação são ferramentas inestimáveis para ter maior controle sobre nossos pensamentos, sentimentos e nossa vida em geral. Quando estamos no controle, dormimos melhor, nos alimentamos melhor e nos conectamos com os outros em um nível mais alto. Nossa saúde emocional invariavelmente afeta nosso sistema imunológico, como veremos em outro capítulo. Um sistema imunológico enfraquecido pode deixar o corpo vulnerável a resfriados, inflamações e sobrevivência. As inúmeras maneiras que a mente impacta o corpo tornaram-se mais claras durante o século XX, quando os estudos repetidos revelaram como o estresse e as emoções podem se tornar inevitavelmente ligados e conectados. Felizmente, os médicos modernos estão adotando uma abordagem mais integrada à saúde de seus pacientes. Estou recomendando mais a yoga e meditação, não só para o estresse, mas para doenças cardiovasculares também. Discuta os benefícios gerais da yoga com o seu médico. Independente do estado que está sua saúde física e mental, ela sempre pode ser melhorada. Capítulo 4: Yoga, Força e Flexibilidade. O treinamento de força, geralmente na forma de levantamento de peso ou crossfit, vem ganhando popularidade. As mulheres apreciam especialmente um corpo mais tonificado, musculoso e forte. O aumento da força corporal é importante para prevenir a osteoporose e a perda natural de músculos à medida que envelhecemos. Músculos fortes ajudam a manter as articulações saudáveis e evitar lesões. Embora os benefícios do treinamento de força sejam claros, algumas pessoas questionam se a prática da yoga conta para aumentar a força e os músculos. Isso pode ser especialmente o caso de homens atléticos,
que veem o yoga como uma atividade de menina. Mas um yoga realmente pode construir força e músculos? Depende do tipo de yoga que você pratica. Certos tipos de yoga são deliberadamente suaves. O yoga restaurativo enquadra-se nessa categoria. Isso não os torna menos eficazes. Significa apenas que mais pessoas, especialmente as mais velhas, podem desfrutar dos benefícios da yoga. Como já discutimos, a yoga é para todos. No entanto, existem exercícios de yoga que são exigentes e desafiadores e seriam difíceis, mesmo para um homem forte. Poses como prancha e guerreiro requerem suporte de todo o corpo e certamente desenvolvem músculos e força. Essas posturas fortaleceram todo o corpo, não apenas os músculos específicos que seriam treinados durante o levantamento de peso. As poses podem ser feitas com pequenos pesos de mão para resultados máximos. Assim, a yoga pode ser melhor na construção de força do que outras formas de exercícios. Ashtanga e Vinyasas Yoga podem aumentar a força através de uma maior repetição de poses, especialmente na região superior do corpo e nas pernas. Além disso, segurar poses por um longo período de tempo, como 2 minutos por pose, é até um ótimo estimulador muscular. Basta ter em mente que leva tempo para construir esse tipo de resistência. Mas construir músculos é um objetivo individual. Quanto músculo é suficiente? Para a construção muscular máxima, os pesos certamente podem ajudar a obter resultados mais rápidos. Muitas pessoas usam yoga e levantamento de peso para aumentar drasticamente o tamanho. Ao contrário do treinamento com pesos, a yoga não é especificamente projetada para o físico. É muito mais que exercício. Com o levantamento de peso, você pode construir músculos indefinidamente, simplesmente adicionando mais pesos. Se desejar, você pode construir músculos isolados como as coxas, deixando-as do tamanho de um tronco de árvore. Com a yoga, você constrói a força de maneira mais equilibrada, à medida que todos os músculos, grandes e pequenos, são construídos. A ênfase está na força e não no volume. Seu corpo se torna mais resiliente e permite que você use essa força em todas as atividades físicas, como levantar, torcer e flexionar. Em vez de uma pessoa mais musculosa, você se torna um indivíduo mais forte. Você pode incorporar outros exercícios em seu programa de yoga. Mas a yoga em si, quando praticada regularmente, continua a melhorar o seu corpo e a dar força e flexibilidade. Alongamentos de yoga são amplamente conhecidos por melhorar a flexibilidade. Flexibilidade e equilíbrio tornam-se especialmente importantes à medida que envelhecemos e nos tornamos parentes de lesões. Muitas pessoas acreditam que você precisa ser flexível antes de iniciar a prática de yoga, mas o oposto é verdadeiro. Você pode começar a yoga em qualquer condição física e continuar conseguindo sua flexibilidade. Existem 3 áreas específicas do corpo que são frequentemente tensas: os quadris, ombros e coxas. Passamos muito do nosso tempo inativo e sentados e esses músculos podem se tornar inflexíveis por não serem usados. Alongamentos diários de yoga aumentam sua flexibilidade tremendamente ao fornecer a grupos musculares um exercício real. Como sempre, não ao longo dos músculos ao ponto da dor. Estenda-se até o limite de seu próprio conforto e logo verá os resultados. Agora vamos discutir outro músculo que pode ser inflexível, ou seja, o cérebro. Sim, o cérebro é de fato um músculo. Se você tem atitudes rígidas, como se as coisas deveriam ser feitas apenas de um jeito, você está limitando seu poder mental. Talvez frequentemente sua mente seja feita sobre certos assuntos, e você não vê razão para explorá-los ainda mais. O objetivo da yoga é liberar seus poderes mentais. Envolva mudanças em todas as áreas da sua vida. Yoga é uma palavra enorme de 4 letras. A combinação de yoga e meditação abre a mente para novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Isso encoraja uma curiosidade. Muitas pessoas se apegam a ideias antigas e tradicionais por causa do medo. Yoga é destinado a aliviar esse medo e abrir novas possibilidades de melhoria de vida. Quando se trata de yoga, você logo desfrutará de um corpo mais flexível, bem como de uma mente que se torna aberta, flexível e curiosa. Capítulo 5. Yoga, exercícios cardíacos e perda de peso. É um fato bem conhecido que o exercício, especialmente o tipo aeróbico, tem um efeito positivo na saúde do coração. Os problemas cardíacos são grandes assassinos, pois as placas nas artérias começam a bloquear o fluxo natural do sangue. Mais de 600 mil pessoas nos Estados Unidos morrem de doença cardíaca, mas é totalmente inevitável. As principais causas são tabagismo, obesidade, dieta pobre e inatividade. Um estilo de vida yoga geralmente elimina todos esses 4 fatores para garantir uma melhor saúde cardiovascular.
Muitas pessoas evitam a palavra exercício, imaginando-se sofrendo loucamente em uma aula de aeróbica ou correndo sem parar ao redor de uma pista. Esses exercícios são certamente benéficos, mas não são os únicos que podem nos ajudar a manter um coração saudável e uma vida mais longa. Quando comparados com pessoas que não se exercitavam ou praticavam exercícios físicos, os praticantes de yoga obtiveram melhorias claras e tremendas na saúde do coração. Eles perderam peso e atingiram a pressão arterial significativamente menor e seu nível de colesterol também melhorou. Esses resultados eram esperados. Uma surpresa veio quando as pessoas que praticavam yoga foram descobertas com pessoas que praticavam exercícios aeróbicos regularmente. Não houve grandes diferenças entre os dois grupos na perda de peso, nível de colesterol ou pressão arterial. O grupo de yoga alcançou o mesmo nível de benefícios que o grupo de aeróbica. Um grupo de investigadores independentes, a Cochrane Collaboration, confirmou os resultados, mas sente que o tempo gasto por semana em yoga é diferente a longo prazo. As pessoas que frequentam uma aula de yoga semanalmente terão menos benefícios do que aqueles que praticam yoga várias vezes por semana ou diariamente. Evidências recentes sugerem que a yoga, quando praticada regularmente, produz os mesmos benefícios cardíacos que os exercícios aeróbicos tradicionais. A meditação transcendental é um tipo de meditação de yoga que discutiremos em mais um próximo capítulo. Um estudo da American Heart Association descobriu que a meditação transcendental pode reduzir o risco de morte por problemas cardíacos em quase metade dos pacientes. Outro estudo da Faculdade de Medicina de Wisconsin designou metade de um grupo de pacientes com pressão alta para um grupo de meditação transcendental e teve a outra metade, tomando medicação para pressão sanguínea. O grupo de meditação praticou 20 minutos por dia por até 5 anos. O estudo mostrou que quase metade do grupo de meditação teve uma redução nos problemas cardíacos quando comparado ao grupo de medicação. Mais estudos estão sendo realizados, mas há evidências claras de que o yoga tem um impacto positivo significativo na saúde do coração. Yoga e manutenção do peso. Embora existam maneiras mais rápidas de perder peso, a yoga pode ajudá-lo a perder alguns quilos. A yoga não queima o mesmo número de calorias que o exercício aeróbico. Você queimará cerca de 150 calorias fazendo 1 hora de yoga, que você queimará mais de 300 fazendo 1 hora de caminhada. Mas há mais na perda de peso do que apenas queimar calorias, embora a yoga dê um treino saudável. Há outra influência mais sutil. Yoga aumenta a consciência de nossos corpos e os alimentos que usamos para alimentá-lo. Alongamentos diários de yoga aumentam sua flexibilidade tremendamente ao fornecer a grupos musculares um exercício real. Como sempre, não ao longo dos músculos ao ponto da dor. Estenda-se até o limite de seu próprio conforto e logo verá os resultados. Agora vamos discutir outro músculo que pode ser inflexível, ou seja, o cérebro. Sim, o cérebro é de fato um músculo. Se você tem atitudes rígidas, como se as coisas deveriam ser feitas apenas de um jeito, você está limitando seu poder mental. Talvez frequentemente sua mente seja feita sobre certos assuntos, e você não vê razão para explorá-los ainda mais. O objetivo da yoga é liberar seus poderes mentais. Envolve mudanças em todas as áreas da sua vida. Yoga é uma palavra enorme de 4 letras. A combinação de yoga e meditação abre a mente para novas ideias e maneiras de fazer as coisas. Isso encoraja uma curiosidade. Muitas pessoas se apegam a ideias antigas e tradicionais por causa do medo. Yoga é destinado a aliviar esse medo e abrir novas possibilidades de melhoria de vida. Quando se trata de yoga, você logo desfrutará de um corpo mais flexível, bem como de uma mente que se torna aberta, flexível e curiosa. Capítulo 5. Yoga, exercícios cardíacos e perda de peso. É um fato bem conhecido que o exercício, especialmente o tipo aeróbico, tem um efeito positivo na saúde do coração. Os problemas cardíacos são grandes assassinos, pois as placas nas artérias começam a bloquear o fluxo natural do sangue. Mais de 600 mil pessoas nos Estados Unidos morrem de doença cardíaca, mas é totalmente inevitável. As principais causas são tabagismo, obesidade, dieta pobre e inatividade. Um estilo de vida yoga geralmente elimina todos esses 4 fatores para garantir uma melhor saúde cardiovascular. Muitas pessoas evitam a palavra exercício, imaginando-se sofrendo loucamente em uma aula de aeróbica ou correndo sem parar ao redor de uma pista. Esses exercícios são certamente benéficos, mas não são os únicos que podem nos ajudar a manter um coração saudável e uma vida mais longa.
Quando comparados com pessoas que não se exercitavam ou praticavam exercícios físicos, os praticantes de yoga obtiveram melhorias claras e tremendas na saúde do coração. Eles perderam peso e atingiram a pressão arterial significativamente menor e seu nível de colesterol também melhorou. Esses resultados eram esperados. Uma surpresa veio quando as pessoas que praticavam yoga foram descobertas com pessoas que praticavam exercícios aeróbicos regularmente. Não houve grandes diferenças entre os dois grupos na perda de peso, nível de colesterol ou pressão arterial. O grupo de yoga alcançou o mesmo nível de benefícios que o grupo de aeróbica. Um grupo de investigadores independentes, a Cochrane Collaboration, confirmou os resultados, mas sente que o tempo gasto por semana em yoga é diferente a longo prazo. As pessoas que frequentam uma aula de yoga semanalmente terão menos benefícios do que aqueles que praticam yoga várias vezes por semana ou diariamente. Evidências recentes sugerem que a yoga, quando praticada regularmente, produz os mesmos benefícios cardíacos que os exercícios aeróbicos tradicionais. A meditação transcendental é um tipo de meditação de yoga que discutiremos em mais um próximo capítulo. Um estudo da American Heart Association descobriu que a meditação transcendental pode reduzir o risco de morte por problemas cardíacos em quase metade dos pacientes. Outro estudo da Faculdade de Medicina de Wisconsin designou metade de um grupo de pacientes com pressão alta para um grupo de meditação transcendental e teve a outra metade, tomando medicação para pressão sanguínea. O grupo de meditação praticou 20 minutos por dia por até 5 anos. Se sua dieta consiste em hambúrgueres e batatas fritas, a conexão mente-corpo fortalecerá a toxicidade de certos alimentos e fará com que você alcance escolhas mais saudáveis e mais positivas. Alimentos tóxicos simplesmente se tornam menos atraentes. Isso significa que a maioria das pessoas vai buscar uma salada em vez de um hambúrguer. Se você quer perder peso em seu regime de yoga, opte pelos tipos mais vigorosos de yoga, como a Yoga Kundalini e Yoga Yin. Capítulo 6 – Tipos de Yoga. Existem muitos tipos diferentes de disciplinas de yoga, pode ser confuso escolher um. Não deixe a variedade impedir você de mergulhar na piscina da yoga. Existem certos tipos de yoga que são voltados para iniciantes e estas são sua melhor opção quando se aprende sobre os movimentos. Além disso, tenha em mente que o professor pode melhorar ou destruir a experiência. Se você não se sentir confortável em uma aula em particular, pode ser o instrutor e não a yoga. Explore até encontrar o seu tipo de yoga perfeito. Para começar a yoga em casa, você precisará de um tapete, blocos de yoga ou toalha para apoio, quando necessário, e uma alça para usar como apoio em certeza de flexão. Hatha Yoga. Hatha Yoga é o tipo mais geral de yoga e talvez o mais difícil de definir. Dependendo do professor, as aulas podem ser lentas e fáceis, mas algumas podem ser mais cansativas. Para ter certeza de que uma aula Hatha é adequada para você, visite uma aula como convidado antes de se inscrever. Hatha Yoga consiste em movimentos suaves sem um fluxo contínuo entre cada pose. Isso facilita para os iniciantes aprenderem o básico. É extremamente adaptável às necessidades individuais e condições físicas e uma ótima maneira de aumentar a força e flexibilidade, disposição e risco de lesões. É o melhor lugar para começar e aprender as posturas básicas antes de passar para movimentos e posições mais difíceis. O foco está em manter uma pose e fortalecer o equilíbrio. A Hatha Yoga é lenta, por isso, se o seu objetivo é mover-se rapidamente e transpirar, não é a melhor opção. Os benefícios do Hatha Yoga são a diminuição do estresse e da pressão sanguínea à medida que o corpo aprende a relaxar. Vinyasa Yoga. A Vinyasa Yoga tem um ritmo mais rápido do que a Hatha, e as poses podem fluir rapidamente umas para as outras, mais ou menos como passos de dança. Cada movimento está ligado a uma inspiração e expiração, ligando assim o movimento à fisioterapia. A mente bloqueada e no presente. Não há sequências estritas para poses e os professores podem misturar e combinar para variar a rotina. Portanto, se uma determinada classe Vinyasa não for apelativa para você, outra pode ser. Vinyasa Yoga é menos suave que o Hatha e expande as fronteiras de flexibilidade e força. Ela fornece um treino cardíaco maravilhoso, como seu corpo está em movimento constante, exceto quando fazendo o relaxante cachorro olhando para baixo. É certo que você irá suar. Música relaxante é frequentemente tocada em segundo plano. Como Hatha, Vinyasa é um excelente ponto de partida para estudantes de yoga de nível iniciante. Iyengar Yoga. A Iyengar Yoga é uma extensão da Hatha Yoga especificamente focada no corporal. Aumenta a flexibilidade através de movimentos de alongamento lentos que são seguidos por um período de tempo.
Esses movimentos ainda têm qualidades meditativas. Tonifica os músculos e acalma a mente, melhora o fortalecimento, pode fortalecer os músculos, ajuda no alívio da dor e melhora a postura. A Iyengar Yoga envolve todo o corpo e melhora a circulação e a digestão. Com um corpo melhor e mais saudável, as melhores escolhas de estilo de vida geralmente se seguem. Esta forma de yoga pode usar cadeiras, cintos ou outros adereços para melhorar a aparência corporal. É perfeitamente para iniciantes. Iyengar Yoga. A Iyengar Yoga é uma extensão da Hatha Yoga especificamente focada no corporal. Aumenta a flexibilidade através de movimentos de alongamento lentos que são seguidos por um período de tempo. Esses movimentos ainda têm qualidades meditativas. Tonifica os músculos e acalma a mente, melhora o fortalecimento, pode fortalecer os músculos, ajuda no alívio da dor e melhora a postura. A Iyengar Yoga envolve todo o corpo e melhora a circulação e a digestão. Com um corpo melhor e mais saudável, as melhores escolhas de estilo de vida geralmente se seguem. Esta forma de yoga pode usar cadeiras, cintos ou outros adereços para melhorar a aparência corporal. É perfeitamente para iniciantes. Ashtanga Yoga. A Ashtanga Yoga é mais estruturada que alguns dos outros asanas. Há uma série de movimentos, 6 no total, e cada série deve ser dominada antes de passar para a próxima. Ashtanga Yoga não é para iniciantes. Ele desafia força, resistência e flexibilidade. Portanto, é melhor começar o Ashtanga Yoga depois de alguma familiaridade com outras disciplinas de yoga. Ashtanga trabalha o corpo inteiro, então os resultados virão rapidamente. Isso requer compromisso e a maioria dos praticantes de Ashtanga faz os exercícios todos os dias. Cada série pode levar anos para dominar. As pessoas vão amar Ashtanga porque requerem repetição das mesmas poses. Não há variação até chegar ao próximo nível. Bikram Yoga. Há 26 poses a serem concluídas em uma sequência estruturada para cada sessão do Bikram, que dura 1h30. A torção para Bikram é praticada a 40 graus de calor. Você vai suar e precisará manter-se hidratado. O calor, claro, acrescenta um desafio adicional, mas também adiciona benefícios como livrar o corpo de toxinas. Yoga quente. Como o nome indica, yoga quente também é realizado em uma sala de alta temperatura. Difere de Bikram porque a yoga quente é desestruturada, sem as 26 poses específicas. Isso a torna adequada para iniciantes, mas considere o desafio adicional apresentado pelo calor. Kundalini Yoga. Kundalini usa a meditação para energizar o corpo. Seus efeitos sobre a mente são extremamente poderosos, pois aumentam a consciência e fortalecem o seu eu interior para permitir que você seja mais autêntico. Isso remonta aos primórdios do yoga em sua busca pela elevação espiritual. A Kundalini Yoga combina movimentos com exercícios e cantos. Yin Yoga. Yin Yoga combina o físico com o mental e é especificamente projetado para fornecer energia e acalmar a mente ocupada. Os benefícios da prática regular são uma sensação de calma, redução do estresse, melhor circulação, flexibilidade e maior mobilidade articular. O princípio por trás do Yin Yoga é o conceito Yin e Yang do taoísmo, que busca equilibrar todos os opostos na natureza. Os exercícios são feitos no chão e envolvem manter poses por um longo período de tempo. Isso afeta as partes inferiores do corpo, especificamente os quadris, coxas e coluna. As poses podem ser realizadas por 5 minutos ou mais. Em um mundo que nos agride continuamente com estímulos, a mente fica facilmente sobrecarregada. Isso é considerado normal, a tal ponto que as pessoas se orgulham de serem personalidades do tipo A. Eles estão cheios de um senso de urgência para estar sempre em movimento. O corpo é incapaz de relaxar e a mente não consegue ficar quieta. A Yin Yoga traz equilíbrio de volta à mente e ao corpo. As posturas longas esticam os tecidos e fortalecem o corpo enquanto permitem a percepção da mente. Muita energia é gasta em suprimir pensamentos e emoções esperadas. A Yin Yoga libera essa energia. Yoga restaurativa. A yoga restaurativa restaura sua mente e corpo. É fácil, lenta, com posturas que são realizadas por muito tempo para proporcionar um estado de relaxamento total. Adereços como blocos podem ser usados para ajudá-lo a manter sua postura. A yoga restaurativa ajuda-o a se tranquilizar quando tudo à sua volta está agitado. Pense nela como uma ilha de tranquilidade em um mundo louco. Capítulo 7. Posturas de yoga e melhor imunidade. Um sistema imunológico saudável é a primeira defesa do organismo contra inflamações e doenças, do câncer à gripe. Para funcionar corretamente, seu sistema imunológico precisa estar em equilíbrio. Isso significa que células, órgãos e tecidos funcionam juntos como um exército,
prontos para defender o corpo contra invasores, como germes e outras impurezas. O sistema imunológico produz infecções para ajudar a diminuir e livrar o corpo de toxinas. Você já se perguntou por que algumas pessoas pegam todas as doenças que estão circulando, enquanto outras parecem estar imunes? Tempos de estresse podem tornar nosso sistema imunológico especialmente vulnerável. É por isso que quanto mais saudável para o nosso sistema imunológico, mais rápido podemos superar os efeitos das bactérias, germes e toxinas. Células saudáveis protegem imediatamente o nosso corpo contra invasores. Estes úteis soldados são as células brancas. Yoga é um relaxante, apaziguador do estresse natural e uma excelente maneira de manter nosso sistema imunológico em um nível ideal. Ela fornece esse impulso necessário durante períodos de estresse. Cientistas estudam a conexão entre o yoga e o sistema imunológico. Um estudo no Journal of Behavioral Medicine indica que a yoga pode ser útil para diminuir a inflamação. Em 15 testes separados, os pesquisadores testaram se a prática do yoga afetaria a inflamação. A maioria dos estudos foi feita usando poses hatha fáceis. Os resultados desses estudos apreciaram um padrão em que o yoga diminui a inflamação e tem um efeito positivo no corpo. Os melhores programas de yoga foram aqueles que duraram até 12 semanas de sessões por hora. Prática consistente foi a chave para o sucesso. Além da inflamação, existem asanas específicas que podem ajudar a liberar a proteção do resfriado comum, como a postura da tartaruga. Posição da tartaruga. Sente-se com suas nádegas e pernas pressionadas no chão. Estique as pernas abertas. Inspire e abaixe o tronco perto do chão enquanto expira. Sinta o alongamento na coluna e na parte interna das coxas. Mantenha a pose por 10 respirações. Coloque as mãos sob os joelhos e segure cada perna. Dependendo de quão flexível você é, você pode se inclinar o máximo possível em direção ao chão, mas não force. Inspire para expandir seu peito e expire ao dobrar seu corpo para baixo. Para congestão nasal, o cachorro olhando para baixo, veja em poses, pode ajudar a aliviar o congestionamento. Esta postura também ajuda nas assistências, uma vez que drena os pulmões. Postura do camelo para bronquite. Se você sofre de congestão bronquíaca, a postura do camelo pode ajudar o corpo a permitir que você respire mais facilmente. A postura do camelo também ajudou com a dor no pescoço e nas costas. A postura do camelo pode ser extenuante nas suas costas, por isso, consulte o seu médico antes de começar. Comece esticando sua espinha fazendo a postura da cobra. Este é um excelente aquecimento e evita muita tensão na coluna. A postura do camelo é uma pose difícil de dominar imediatamente, então leve seu tempo e trabalhe até a extensão completa para trás. Lembre-se, nenhuma pose de yoga é forçada. Ajoelhe-se em um tapete com as mãos nos quadris. Enfie seu queixo e pressione o cóccix no chão. Arqueie a pelvis para frente. Se necessário, coloque as mãos pelo cóccix. Esta é uma pose de camelo fácil e modificada. Depois de dominar, você pode trazer os braços para trás e agarrar os calcanhares. Permaneça na postura do camelo por 60 segundos, ou até você começar a se sentir desconfortável. Seja qual for o tipo de yoga que você pratica atualmente, isso ajuda a fortalecer seu sistema imunológico. As curvas para frente e para trás acima são extremamente úteis para dar ao seu sistema uma mão necessária. Posturas de yoga. Existem aproximadamente 84 asanas e este capítulo apresentará algumas das básicas, alguns dos pecados e não antes de começar sua jornada. Use roupas confortáveis. Não pratique asanas de estômago cheio. Não force posturas além do ponto em que sente dor. A yoga deve ser confortável e sem dor. Sua flexibilidade e força aumentam com o tempo. Postura da montanha. Este é o seu ponto de partida para todas as poses em pé. Pode parecer fácil, como se você estivesse simplesmente parado ali, mas o objetivo é fazer com que você se sinta como se estivesse preso ao chão. Fique em pé com os pés afastados naturalmente. Pressione todos os 10 dedos no chão. Levante os joelhos e a parte interna das coxas para um levantamento para cima. Murche seu estômago e expanda seu peito. Mantenha seus ombros para baixo. Segure a palma de suas mãos em direção ao seu corpo. Inspire e sinta o seu peito expandir ainda mais. Mantenha a postura por 5 segundos. Postura do gato. Esta é uma das poses mais populares da yoga. Fique de joelhos, certificando-se de que os joelhos estão ligados com os ombros. Mantenha sua cabeça neutra. Expire e levante a coluna e abaixe a cabeça. Inspire e abaixe a coluna e levante a cabeça olhando para o teto. Faça isso várias vezes. Cachorro olhando para baixo.
Outra pose animal favorita entre os entusiastas do yoga, esta postura proporciona um alongamento maravilhoso. Desça de mãos e flexione e mantenha as mãos no chão. Inspire e levante os mexicanos. Seus sapatos vão levantar. Levante o cóccix em direção ao teto. Durante a expiração, abaixe os botões no chão e endireite os joelhos até que as pernas invadem retas. Mantenha os braços firmes ao endireitá-los. Postura do guerreiro I. Expire e abra os pés a cerca de 1,2 metros de distância. Levante os braços até travar perpendiculares ao chão. Vire o pé esquerdo 60 graus para a direita e pé direito 90 graus para a direita. Expire e dobre o joelho direito sobre o tornozelo direito. Com a prática, sua coxa direita permanecerá paralelamente ao chão. Expanda a caixa torácica e pressione o pé esquerdo. Você deve sentir o alongamento da parte de trás da perna esquerda até a barriga. Coloque as palmas das mãos juntas. Permaneça nessa posição por 30 segundos. Inspire, empurre o botão para trás no chão, estenda a mão e endireite o joelho direito. Respire fundo, inverta as pernas e repita o exercício. Postura do cachorro estirado. Esta postura estica a espinha enquanto acalma a mente. Fique de 4. Mova as mãos para frente e enrole os dedos para baixo. Expire e traga suas nádegas de volta para seus botões. Mantenha os braços esticados para frente enquanto mantém as curvas no chão. Com as nádegas acima dos botões, abaixe a testa até o chão. Sinta o alongamento da sua coluna. Respire em sua espinha e mantenha a postura por 30 segundos. Triângulo. O triângulo estende e tonifica todo o corpo. Fique com os pés afastados. Levante os dois braços até a altura do ombro. Vire o pé direito para fora em 90 graus e outro pé em 45 graus. Abaixe a mão direita até o joelho ou, se conseguir, toque o tornozelo. Levante a outra mão para cima. Mantenha a postura por 8 respirações e repita o exercício com o outro lado. Cobra. Deite no chão com o rosto para baixo. Suas pernas estão esticadas para trás sem se tocar. Descanse as palmas das mãos embaixo do ombro enquanto seus dedos estão apontando para a frente. Inspire enquanto você levanta o peito e a cabeça enquanto seus braços se endireitam e suas mãos continuam seguindo o chão. Ao levantar o peito, segure os ombros para trás. Não force nenhum movimento que não seja natural. Defina a postura da cobra por até 30 segundos. Postura da árvore. A postura da árvore ajuda a alcançar e manter o equilíbrio em um pé só. Este é um ótimo asana para iniciantes. Comece a ficar com os pés juntos. Levante o pé direito o mais alto que puder, até a coxa esquerda. Levante as mãos e pressione as palmas das mãos juntas. Continue olhando para frente enquanto mantém seu equilíbrio. Postura da prancha. Mova-se para a postura da prancha a partir do cachorro olhando para baixo. Inspire e levante o tronco para frente até as curvaturas aplicadas no chão. Pressione os antebraços no chão e olhe para o chão. Defina a postura da prancha por 30 segundos e tente até 1 minuto. Esta pose é projetada para construir força. Continue respirando e certifique-se de que seus ombros estejam relaxados. Capítulo 8. Como começar a fazer yoga. Ao iniciar sua jornada de yoga, é necessário ter em mente o quanto sua atitude mental é importante para o sucesso. Agilidade corporal e flexibilidade virão com a prática, mas para começar a praticar, você precisa da nacionalidade correta. Para um iniciante, isso pode ser muito confuso. Apenas escolha a roupa de yoga certa pode ser uma dor de cabeça. Então, como você decide qual prática de yoga é a melhor para você? Então, comece relaxando e considere o seguinte: o seu roteiro para uma prática bem-sucedida de yoga. Livre-se de expectativas. Se você viu fotos de posturas de yoga e decidiu que nunca conseguiria esse tipo de agilidade, tenha em mente que, sem dúvida, levou anos, talvez décadas, para o modelo chegar a esse nível. Ele ou ela foi especificamente escolhido por sua especialidade. Yoga não é sobre alcançar a pose perfeita. É tudo sobre melhores atletas e atletas. Um passo de cada vez e o resto seguirá. Se você não conseguir tocar os dedos dos pés, toque nos mexicanos. Livre-se de todas as expectativas que você possa ter e começar com uma mente aberta. Yoga não é julgamento e não é uma competição. Com a prática você irá melhorar naturalmente. A idade e a forma do corpo são reservadas e não experimentada sua capacidade de começar a praticar yoga. Se você é incapaz de fazer uma pose em particular, existem outras poses que você pode dominar. Encontre o professor certo. Como você provavelmente descobriu no ensino médio e na faculdade, o professor certo pode fazer uma enorme diferença em qualquer aula. Se você não se sente motivado e inspirado por sua aula de yoga, talvez seja o professor errado para você.
Isso não significa que o professor seja ruim de alguma forma, mas ele não está ajudando você a atingir suas metas. Considere se o professor está ensinando coisas que você precisa aprender. Independentemente de quão bom é o professor, se ele não estiver ajudando você a atender às suas necessidades, procure outro. Sua melhor amiga pode elogiar sua aula de yoga quente, mas se isso não for para você, você precisa continuar buscando por outra turma. Talvez você queira algo menos físico e mais espiritual. Há uma abundância de professores de yoga lá fora, e um será o ideal para você. Você está indo em direção ao seu objetivo? Um bom professor irá guiá-lo passo a passo ao longo da jornada. Se você se sentir estagnado, talvez o professor não seja para você. Você pode fazer perguntas? Um bom professor de yoga está disponível antes e depois da aula para seus alunos e ouvirá e abordará as preocupações individuais. Se seu professor não é acessível, encontre algum que seja. Não hesite em perguntar ao seu professor sobre seu treinamento ou filosofia. O melhor tipo de professor é alguém que vê a yoga como um trabalho contínuo em andamento e ainda está estudando com seu próprio professor. É um yoga, não uma roupa. Você sabia que uma das principais razões pelas quais as pessoas não vão ou param de ir à academia? Eles se sentem mal entre um grupo de pessoas com corpos perfeitos. Yoga tornou-se tão na moda que as pessoas estão realmente se preocupando com qual roupa de designer é melhor e que cor de tapete elas devem comprar. Você realmente precisa de calças Dior de $125 para atingir a iluminação? Use o que for mais confortável. E não se compare com mais ninguém. Yoga é uma jornada pessoal. Como foi dito neste livro antes, não é uma competição. Tudo o que você precisa para praticar yoga é um simples par de leggings, shorts, camiseta ou camiseta. Sério, você não está tentando fazer uma declaração de moda. A única coisa que você precisa ter em mente é o conforto. Roupas especiais estão disponíveis para o yoga quente. Você vai querer um tapete de yoga que dure, então escolha um tapete de qualidade. Será um excelente investimento. Aulas de yoga. Algumas aulas de creme de yoga podem chegar até $20. Isso pode aumentar, mas não deve ser um impedimento para começar. Existem maneiras de praticar yoga dentro de um orçamento. O clube de campo local, academias e alguns centros comunitários costumam oferecer aulas de yoga a preços baixos. Durante as épocas quentes, grupos de yoga podem se reunir em parques locais. Quando se inscrever para as aulas, compre em atacado. Inscrevendo-se para 20 aulas de cada vez, em vez de aulas individuais, você poderá obter uma taxa de desconto. Alguns estúdios de yoga alugam tapetes e garrafas de água. Eles só podem cobrar $1 ou mais, mas uma despesa extra pode somar. Traga o seu próprio tapete e água engarrafada de casa. Alguns estúdios de yoga oferecem aulas de Karma Yoga. Essas aulas são gratuitas em troca de fazer algum trabalho no estúdio, como ocupar a recepção e limpar depois de uma aula. Se o custo for uma preocupação, não hesite em perguntar sobre essa opção. Alguns estúdios terão prazer em trocar uma aula por um pouco de serviço prestado. A melhor hora de se praticar yoga. Uma desculpa para não começar a praticar yoga é o tempo. O fato é que estamos todos ocupados. Todos nós temos o mesmo dia de 24 horas. Se pretendemos realizar algo, precisamos fazer tempo. Yoga tradicional envolve o nascer ou o pôr do sol. Mas usar qualquer momento para yoga é melhor do que não praticar yoga, embora pratique yoga com o estômago cheio não seja uma boa ideia. Levante-se uma hora mais cedo do que o habitual e faça seus asanas antes de fazer qualquer outra coisa. Ele energiza e ativa seu corpo e mente da melhor maneira possível. As poses físicas fazem seu corpo funcionar, enquanto as praticantes limpam a mente. Intenções na yoga. Alguns professores de yoga pedem que você defina suas intenções no início do programa. O que exatamente isso significa? Definir uma intenção não é necessária para você aproveitar os benefícios de suas sessões de yoga, mas isso pode levá-lo a um nível mais alto. Defina suas intenções na yoga, traz yoga em sua vida diária. A yoga não para depois que os asanas são feitos. Eles supostamente são o começo de sua jornada espiritual, não o fim. Yoga foi originalmente desenvolvido como uma busca espiritual. O resto simplesmente seguiu. Antes de começar, converse com seu médico. É verdade que qualquer um pode praticar yoga. No entanto, você deve discutir quaisquer restrições possíveis com o seu médico antes de começar. Isso não impede que você pratique yoga, mas pode limitar alguns movimentos para evitar lesões. Seu médico também pode ter algumas ideias sobre qual tipo de yoga é melhor para você. Ter um médico que é conhecedor e apoiador de yoga é uma enorme vantagem. Devagar e sempre. Se a yoga é uma experiência nova para você,
é natural estar animado e querer pular de cabeça. Mas o objetivo da yoga não é quem pode fazer o máximo de poses no menor período de tempo. Yoga é um processo lento e deliberado. Cada sessão deve ser dedicada a tornar as poses mais fáceis. Trabalhe no seu próprio nível de conforto. Não se pode enfatizar o suficiente que a yoga não é competitiva. Se certas poses são mais difíceis do que outras, simplesmente pratique-as mais até que elas se tornem mais fáceis. Não há limite de tempo para dominar poses de yoga. Quando as posturas se tornarem mais fáceis, vá um pouco além da sua zona de conforto para alcançar o próximo nível, mas nunca ao ponto do desconforto físico. Comece no seu próprio ponto de partida. Participar de uma nova aula de yoga onde todo mundo parece saber o que está fazendo pode ser intimidante. Mas esse é o caso quando você começa qualquer novo empreendimento. Independentemente de qualquer outra pessoa, você é o seu próprio ponto de partida. É totalmente irrelevante que todo mundo seja capaz de se equilibrar em uma perna por 60 segundos, enquanto você continua tombando. Em vez de se preocupar, aproveite o progresso enquanto continua a jogar. Saboreie quem você é a cada passo ao longo do caminho. A autoaceitação é a essência da iluminação. O lado espiritual da yoga encoraja a compaixão. Comece com você mesmo. Capítulo 9 – Prevenindo machucados. Praticar yoga é tão seguro quanto caminhar. Dito isto, como lesões ainda são possíveis, e você deve tomar cuidado para evitá-las. Comece seguindo algumas regras básicas. Não pratique yoga com o estômago cheio e evite o álcool. Permaneça hidratado em todos os momentos. Todas as aulas de yoga devem começar com exercícios de aquecimento. Se a sua não, procure outra classe. Conforme discutimos, o professor certo faz uma tremenda diferença e pode reduzir suas chances de lesão. Os certificados dos professores passam por até 500 horas de treinamento para se qualificarem para a certificação. Certifique-se de estar lidando com um professor qualificado. Não tente fazer poses para o que você não está pronto. Isso pode causar tensão muscular severa. Uma tentativa de poses para o que você não está preparado é uma das principais causas de lesões na yoga. Conheça as restrições do seu corpo e respeite-as. Você decide o quanto acompanhar, não seu professor. Você pode estar se sentindo mais ágil em certos dias do que outros. Se você está tendo um dia ruim, aceite-o e não tente fazer poses difíceis que podem ter sido possíveis em outros momentos. Ouça seu corpo. Certas áreas do corpo, como o pescoço, parte inferior das costas, joelhos e isquiotibiais são especialmente afetadas por lesões. Tome cuidado com qualquer pose envolvendo essas partes do corpo. É fácil ficar tonto ao mudar de postura, por isso, mantenha-se hidratado em todos os momentos. A maioria das poses de yoga pode ser modificada usando blocos ou toalhas. Não hesite em usar essas modificações até que seu corpo possa fazer as poses com mais facilidade. Não comece a yoga direto em poses arriscadas, como cabeça para baixo. Isso pode causar lesões graves no pescoço. Trabalhe em seu caminho até essas poses mais difíceis. Capítulo 10 – Yoga e meditação. Yoga é a ponte entre meditação e espiritualidade. Os budistas originais usavam a yoga como um meio para se preparar para a meditação. A meditação, como a própria yoga, é secular. Pode ser influenciado por qualquer pessoa. O objetivo é acalmar a conversa mental e acalmar a mente. Benefícios da meditação. A meditação permite que você se torne mais consciente de sua vida interior e exterior. Você começa a perceber emoções e pensamentos que você pode ter negado anteriormente. Ele fornece uma visão para melhorar seus relacionamentos. Estar consciente ajuda você a agir no momento em vez de agir por hábito. As emoções negativas podem fazer com que você haja de maneira prejudicial, mesmo quando não tem consciência do motivo de seu comportamento. Quando você se torna consciente desses sentimentos, você pode lidar com eles de uma maneira positiva. A meditação permite que você seja menos crítico de si mesmo e dos outros. A meditação impede você de agir sobre as emoções e permite analisar os fatos antes de agir. A meditação reduz o estresse e a ansiedade. Meditação ajuda você a se adaptar às novas circunstâncias. Como a meditação funciona? Muita pesquisa foi feita sobre meditação nas décadas. Fisicamente, a meditação reduz nossa pressão arterial e acalma nosso sistema nervoso. Quando meditamos, nossa frequência cardíaca e muscular diminuem através de uma maior consciência. A meditação nos permite mudar a maneira como pensamos sobre as experiências passadas. Se você foi abusado continuamente quando criança, você começou a aceitar isso como normal. Como um adulto, esses mesmos sentimentos ainda estão dentro de você. Você espera ser colocado para baixo, mesmo que não haja razão para tal espera.
A meditação regular pode mudar essa negatividade para permitir que você aceite pensamentos e emoções mais positivas. Estudos revelaram que a meditação pode realmente mudar nossa estrutura cerebral. As pessoas que meditam têm áreas aprimoradas dedicadas à educação e foco. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que enquanto a idade pode diminuir certas áreas do cérebro, pessoas que meditam regularmente retêm a capacidade cerebral de alguém décadas mais jovens. Para quem busca um nível mais alto de existência, a meditação claramente tem muito a oferecer. Outro estudo de Harvard mostrou que, com a meditação regular, áreas do cérebro que lidam com medo e ansiedade foram reduzidas, enquanto áreas envolvendo empatia e compaixão aumentaram. Mudar a forma como nosso cérebro reage é o melhor em assumir o controle de nossas vidas. Como começar a meditar? Como a yoga, a meditação requer comprometimento. É um processo contínuo. Quanto mais meditamos, melhor ficamos e não há limites para o quanto somos capazes de meditar. Budistas antigos e atuais passam a vida inteira meditando e se empoderando. Meditação requer um lugar calmo. A maioria das pessoas fecha os olhos e se concentra nos atletas, notando cada inspiração e expiração. Enquanto outros pensamentos podem se intrometer, eles são simplesmente reconhecidos e deixados de lado de um modo não crítico. Comece com apenas alguns minutos. É surpreendentemente difícil ficar quieto por qualquer período de tempo, porque estamos acostumados a estar constantemente ativos. Trabalhe nisso até meia hora ou 45 minutos. Tente meditar ao mesmo tempo todos os dias para que se torne um hábito diário. Encontre um lugar confortável onde você não será perturbado. Meditar depois de acordar de manhã pode começar o seu dia com uma forma positiva, enquanto meditar antes de dormir pode ajudá-lo a dormir melhor. Claro, não há motivo para você não poder meditar durante as duas ocasiões. Encontrando tempo para meditar. Afirmar não ter tempo suficiente é simplesmente uma desculpa para não começar. Você não manda no tempo. Você pode fazer isso levantando meia hora mais cedo pela manhã. Se você tiver seu próprio escritório, feche a porta durante a hora do almoço e use a hora ou parte dela para meditar. Você gasta muito tempo nas mídias sociais? Limite seu tempo e você ganhou pelo menos 1 ou 2 horas todos os dias. Meditação consciente. Um dos tipos mais úteis de meditação é a meditação consciente. Traz uma maior consciência para o nosso pensamento e emoções. Muitas pessoas estão acorrentadas a pensamentos negativos, frequentemente sobre ocorrências de anos passados. Não importa quanto tempo tenha passado, essas emoções ainda podem controlar nossas ações. A meditação consciente nos permite reconhecer esses sentimentos negativos e depois colocá-los de lado, para que eles não tenham mais o poder de nos controlar. A meditação consciente é baseada em um axioma crítico que não é exagerado: você não é o seu pensamento. Algumas pessoas se sentem controladas por suas emoções negativas. A meditação consciente coloca você no controle. Como a yoga, a meditação pode mudar áreas do cérebro, aumentando nossa capacidade de prazer e monitorando as áreas responsáveis pela depressão e ansiedade. Em vez de ter nossa mente confusa com pensamentos e sentimentos, a atenção nos mantém no presente para lidar com o que está sentindo agora. Essa é uma habilidade que pode ser aprendida. Como meditar conscientemente. A meditação consciente não poderia ser mais fácil. Se você pode respirar, você pode meditar. Basta seguir alguns passos simples e aproveitar os benefícios relaxantes. Encontre um lugar calmo, de preferência com luz natural. Certifique-se de que você não será perturbado. Se você conseguir encontrar um lugar tranquilo ao ar livre, seria o ideal. Uma boa quantidade de tempo para reservar meditação é de meia hora, mas você pode começar com apenas 5 minutos e aumentar seu tempo aos poucos. Como o yoga deve ser fácil e não doloroso ou desconfortável. Use roupas confortáveis. Você não quer nada que atrapalhe seu fluxo meditativo. Como meditar conscientemente. A meditação consciente não poderia ser mais fácil. Se você pode respirar, você pode meditar. Basta seguir alguns passos simples e aproveitar os benefícios relaxantes. Encontre um lugar calmo, de preferência com luz natural. Certifique-se de que você não será perturbado. Se você conseguir encontrar um lugar tranquilo ao ar livre, seria o ideal. Uma boa quantidade de tempo para reservar meditação é de meia hora, mas você pode começar com apenas 5 minutos e aumentar seu tempo aos poucos. Como o yoga deve ser fácil e não doloroso ou desconfortável. Use roupas confortáveis. Você não quer nada que atrapalhe seu fluxo meditativo. Aos poucos, comece a se concentrar em sua musculação enquanto inspira e expira profundamente. Observe como o ar parece entrar e sair. Sinta a subida e descida do seu peito.
É natural que o seu foco vague quando outros pensamentos se entrelaçam em sua mente. Não há motivo para ficar chateado e fingir que esses pensamentos não estão lá. Reconheça-os e depois volte seu foco para a sua atleta. Se sua mente vaga muito, simplesmente observe o que está relacionado a uma maneira não crítica. Não force, apenas preste atenção ao que está conectado. Uma maneira de aumentar seu foco é contando. Inspire, conte 1, expire, conte 2, até 20. Então conte de trás para frente. Permaneça ainda por alguns minutos depois de ter terminado de meditar. Observe como você se sente, seus pensamentos e emoções. Torne-se um observador, não um crítico. A meditação é tão fácil quanto isso, mas pode trazer mudanças poderosas. Quando emocionado com yoga, você notará sua mente e corpo trabalhando em harmonia natural. Conclusão: as pessoas praticam yoga há milhares de anos e ainda atraem novos defensores, especialmente os da área médica. Não há dúvida de que ela tem muito a oferecer à medida que tentamos alcançar um nível mais elevado de existência. Yoga não é uma prática religiosa. No entanto, nos coloca em contato com nossa essência espiritual. Os yogis budistas originais praticavam yoga para aumentar a iluminação e melhorar a compreensão do mundo ao seu redor. Yoga foi uma preparação para a meditação. A origem do yoga era muito mais espiritual do que é hoje, mas ainda aumenta o nosso lado espiritual. Yoga melhora nosso sistema imunológico, frequência cardíaca, fôlego, saúde, circulação e atletas. Reduz o estresse, a ansiedade e aumenta a flexibilidade e o tônus muscular. Os benefícios do yoga podem reduzir os efeitos do envelhecimento tanto fisicamente quanto mentalmente. Existem muitos tipos diferentes de yoga, alguns fáceis e suaves, enquanto outros são extremamente exigentes. Todos eles oferecem benefícios, mas devemos escolher o yoga que é melhor para nós. Nada sobre yoga deve ser doloroso ou forçado. Se você sentir dor ou desconforto durante a prática de yoga, converse com seu professor. Você está fazendo o exercício incorretamente ou está na aula errado. Há muitas aulas para escolher para que você nunca tenha que se conformar com uma que faça você se sentir desconfortável. Posturas de yoga mataram todo o nosso corpo porque eles esticam nossos músculos ao limite. Ao contrário de outros exercícios que podem se concentrar apenas em certas partes do corpo, poses de yoga, ou corpo como um todo. É por isso que muitos consideram o yoga superior à aeróbica ou levantamento de peso. Naturalmente, a aeróbica e os pesos podem ser expressões em conjunto com o yoga para benefícios físicos visuais. Yoga conecta a mente com o corpo para criar uma unidade funcional. Estamos bem conscientes de como a mente pode afetar o corpo e a saúde geral. Pensamentos negativos podem causar doenças graves e inflamações como artrite. O objetivo do yoga é limpar a mente da negatividade e trazer a saúde ideal de volta ao corpo. Nunca se esqueça de que a mente e o corpo trabalham juntos. Use as seguintes regras como o melhor modo de encarar suas sessões de yoga. Todo mundo tem seu próprio ponto de partida, então não se preocupe com peso, idade ou flexibilidade. Suas posturas melhorarão com a prática, mas nunca deve ser uma competição com o resto da classe. Encontrar o professor certamente fará uma grande diferença. Um bom professor deve responder a perguntas e nunca forçar poses que estão além da capacidade do aluno. Se esta for sua experiência, encontre outro professor. Muitas pessoas começam um yoga com expectativas certas. No entanto, todo mundo é diferente. Você pode nunca ser capaz de fazer uma bananeira, enquanto o resto da aula parece fazê-la com facilidade. Isso está perfeitamente normal. A regra única na yoga é trabalhar no seu próprio nível de conforto. Nada deveria ser forçado. Comece devagar. As pessoas praticam yoga há décadas e ainda lutam pela perfeição. Não há pose de yoga perfeita. Existe apenas você, seu corpo e sua mente alcançando níveis cada vez mais altos. Antes de começar uma aula de yoga, consulte o seu médico. Movimentos de yoga são seguros e lesões são raras, mas você ainda deve garantir que não haja nada que impeça você de praticar a yoga com segurança. A meditação é uma parte importante do yoga. Como já discutimos, os antigos yogis usavam o yoga para preparar o corpo para suas práticas meditativas. Para obter os benefícios físicos e espirituais completos da yoga, faça da meditação uma parte da sua vida. Comece devagar. As pessoas praticam yoga há décadas e ainda lutam pela perfeição. Não há pose de yoga perfeita. Existe apenas você, seu corpo e sua mente alcançando níveis cada vez mais altos. Antes de começar uma aula de yoga, consulte o seu médico. Movimentos de yoga são seguros e lesões são raras, mas você ainda deve garantir que não haja nada que impeça você de praticar a yoga com segurança.
A meditação é uma parte importante do yoga. Como já discutimos, os antigos yogis usavam o yoga para preparar o corpo para suas práticas meditativas. Para obter os benefícios físicos e espirituais completos da yoga, faça da meditação uma parte da sua vida. Yoga pode agregar muito à sua vida e pode ajudá-lo a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Agradecemos sua visita e por consumir nosso conteúdo. Luciano Santa Clara no YouTube. Seu coach digital. Plataforma Saber Digital.